Paz do Senhor Jesus Cristo, dando sequência na leitura, seguimos a leitura no na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, 6 e 7. É a nossa leitura de hoje, para a glória de Deus. Justificação pela fé e a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Interessante que quando nós enxergamos algumas situações ou nos deparamos com algumas delas na nossa vida, de bate pronto, a primeira situação que vem é: por que isso está acontecendo? Eu não merecia passar por isso. Poxa vida, será que Deus esqueceu de mim ou não está me ouvindo? Por que essa situação? Ou de repente com um ente querido, com algum familiar, algum conhecido. Já vem inúmeros pensamentos. Mas preste atenção o que a Bíblia diz aqui no capítulo 5. Olha que ensinamento profundo. Ele diz assim, que não somente isso, mas também devemos nos gloriar nas tribulações. Não é fácil. Mas olha o que Paulo está falando. Por quê? A tribulação, ela vai produzir paciência. A paciência vai produzir experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, é o que nós vamos ver aqui no capítulo 8, um pouco mais adiante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto ou o seu propósito. Então, meu irmão, minha irmã, de repente você está fazendo essa leitura, está fazendo essa meditação, está enfrentando um período de tribulação, venha para Romanos 5. Certamente Deus quer produzir algo, quer ensinar algo, quer trazer paciência, quer trazer experiência, quer renovar a sua esperança. Porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12 e 13, vai dizer: aquele que está em pé, olhe para que não caia, não virá sobre vós tentação. Nessa palavra tentação você pode colocar tribulação, prova, problema, adversidade, luta, sobre vós, além do que podeis suportar. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado ou ser provado além do que podeis suportar. Juntamente com a prova, com a luta, com a adversidade, com a tribulação, ele tem um escape, de sorte que o possais suportar. Então, em outras palavras, Deus jamais vai permitir uma luta, uma prova, uma tribulação, uma adversidade, além do que eu e você possa suportar. Pega esse ensinamento aqui profundo no capítulo 5 de Romanos, do verso 1 ao verso 5. E ele toma por exemplo Jesus Cristo. Ele toma, por exemplo, Jesus Cristo, que ele prova o seu amor para conosco. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? E aí ele diz assim, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Entendeu? Então não murmura não. E ao invés de colocar a palavra por quê, coloque a palavra para quê. Para que a tribulação gere experiência, para que a experiência produza esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porque a nossa esperança, ela é Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Vamos seguir a leitura. Por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça, que superabundou o pecado. Capítulo 5 de Romanos, verso 12. Que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão,
o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só homem que pecou? Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, através de Adão, todos nós herdamos a natureza pecaminosa, a semente adâmica de Adão. Mas através de Jesus Cristo, da sua obra salvífica, da sua obra redentora, da sua obra regeneradora, do sacrifício vicário, essa palavra vicário significa substitutivo, na cruz do Calvário, onde ele toma o nosso lugar, ele leva sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos nós somos sarados. A graça entrou para toda a humanidade. O véu foi rasgado e hoje nós temos o livre acesso ao trono de Deus, sem precisar de nenhum sumo sacerdote, de nenhum sacerdote, de nenhum santo, de nenhum mediador. Como a Bíblia fala lá em Efésios, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, mas é pela graça de Deus e pela sua misericórdia. Lembrando que a graça é o favor imerecido de Deus para com toda a humanidade, como eu já li em Romanos aqui, vou recapitular aqui para você ficar bem claro na tua mente aqui, para você lembrar, capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, essa graça salvífica, essa graça que nos constrange, que nos alcança, é para todos e para todas, sem exceção. Então, aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, o que nós trazemos assim para a nossa vida? Aqui ele fala sobre a lei e a graça. Nós trazemos na nossa vida assim. Como era a sua vida antes de você servir a Deus? Por exemplo, algo que você gostava. Por exemplo, eu gostava de jogar bola, eu gostava de desfilar em escola de samba, eu gostava de um samba, de um pagode, e fazer de tudo, como diz assim no nosso termo, né, que a gente usava na época do mundão, era sagrado. O futebol era sagrado, o samba era sagrado, a escola de samba era sagrado, dentro do mundo que nós vivemos, do contexto que nós estávamos inseridos. E você, qual era aquilo que era sagrado para você? Algo que você não abria mão. Eu não abro mão do samba, eu não abro mão do forró, eu não abro mão da gafieira, eu não abro a mão de pescar, uma coisa que você não abria mão e você tinha que fazer. E você fazia com amor, com esmero, com afinco, com dedicação. O que era? E aí o que da palavra também podemos aplicar na nossa vida? Então, se nós tínhamos, por exemplo, se eu trago sempre para a minha vida, se eu tinha determinação no samba, no pagode, no futebol, me dedicava para fazer aquilo, muito mais agora, a graça de Deus me alcançando. Essa graça salvadora, essa graça comum, essa graça universal que nos alcançou. Então, eu tenho que ter eu tenho que ter ainda mais disposição e coragem para me dedicar às coisas concernentes ao reino de Deus. Do mesmo jeito que eu fazia antes? Não, muito mais. Porque ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, muito mais agora eu tenho, você tem, nós temos que fazer pelo reino, para o reino, em prol do reino, porque essa é a missão que o Senhor, como uma ordenança, nos confiou em nossas mãos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já estão condenados, segundo de João, capítulo 3, verso 18. Então perceba que nós temos que fazer muito mais para o Senhor. Amém? Vamos avançar. Capítulo 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado
como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho, o nosso velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, mas a morte não mais terá domínio sobre ele. Lembra do que Nicodemos, quando foi ter encontro com Jesus? Na verdade vos digo, que necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Aquele que não passar por esse processo do novo nascimento, aquele que não receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador e Senhor, não basta recebê-lo como seu Salvador. Você precisa tê-lo como o senhorio da tua vida. Ele tem que ser o seu Senhor, além do seu Salvador. E aí foi o que Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma poderá ver e muito menos entrar no reino de Deus. É isso que ele está falando aqui, esse novo nascimento. Mas como assim? Está parecendo um pouco confuso. Quer dizer que eu não vou pecar mais? Não é nesse sentido. Você não vai pecar mais deliberadamente, decididamente, porque os seus olhos, as escamas caíram. E agora você tem um entendimento na revelação do Divino Espírito Santo sobre a tua vida, do que aquilo, à luz da palavra, é pecado ou não é pecado, o que agrada ou o que desagrada a Deus. Você não vai agora ser somente guiado pelo curso desse mundo, segundo o velho homem natural que agia segundo a sua velha natureza, mas vai andar em novidade de vida, segundo Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que ele está falando aqui. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seu desejo intenso, em seu ávido desejo em ter, em possuir, em conquistar. Não mais. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, consciente e continuado, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros em Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Verso 16. Não sabeis vós que quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedecereis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina que fostes entregues, e, libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirdes a justiça, para a santificação. Porque quando era servo do pecado, estava livre da justiça. Mas o que fruto tinhas? Então, dessas coisas que de agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus que nos amou. Você viu o que ele falou aqui agora? Se antes você apresentava aquilo que eu simplifiquei na ilustração, se antes você fazia na ignorância, segundo o curso natural do homem natural da nossa velha natureza, com amor, com dedicação, com esmero, com afinco, muito mais agora nós temos que nos apresentar diante de Deus. Então sai dessa apatia, sai dessa letargia, sai dessa frieza, sai dessa mornidão, que os seus olhos possam brilhar pelas coisas do Senhor e do eterno e do reino de Deus, assim como eles brilhavam pelas coisas do mundo secular. Que os seus olhos possam brilhar pelas coisas do Senhor, assim como ele brilhava pelas coisas do mundo.
É isso que ele está falando. E aí vai ter uma paga. Qual é a paga? Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente, a dádiva gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos deu exemplo em tudo, deixando o esplendor da sua glória. O Verbo se fez carne, verbalizou, encarnou, deixou apenas de ser a palavra, se fez carne, o qual habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, amor e verdade. E nos deu exemplo em tudo. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu principados, venceu potestades, venceu casta, legião de demônio, venceu a sua carne e ressuscitou, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo pela minha e pela tua vida. Capítulo 7. Olha que coisa fantástica agora, que nós não somos super crentes. Então, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção nesse último capítulo aqui. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte, luta da carne com o espírito, ou contra o espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, e que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher, que está sujeita ao marido enquanto ele viver, esta está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daqueles que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, olha agora, as paixões dos pecados que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Ou seja, apenas da religiosidade, apenas de aparência. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência da lei se não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei eu estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo agora está dando ele como exemplo. Ele está citando aqui a sua trajetória, a sua história. Ou seja, na época do farisaísmo, quando ele perseguiu os cristãos, quando ele consentiu na morte do Estevão, como ele mesmo diz, que todas as vezes que alguém é para morrer, o voto dele é favorável. Mata! É cristão? Mata! É da seita dos nazarenos? Mata! É da seita do caminho? Mata! E ele mesmo depois lá na frente ele vai se considerar como blasfemo, como indigno, como abortivo, indigno de ser chamado apóstolo. Então ele está relatando que no tempo da ignorância, enquanto as escamas ainda estavam nos olhos, enquanto ele agia sobre a força da religiosidade, da aparência, da lei, ele estava totalmente cego. Mas agora ele diz que sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Verso 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se o faço que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar bem. Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo está mostrando
Paulo está externando que ele também era falho, que ele também era pó, que ele também era cinza, que ele também pecava, que ele também era pecador, que ele também tinha suas faltas, suas fraquezas, suas falhas, suas imperfeições. Nós não somos homens de ferro, nós não somos mulheres maravilhas, nós não somos super crentes. Somos seres humanos imperfeitos, cheios de falhas e manias e defeitos. Reconheça isso. E ele está reconhecendo, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha que coisa linda, que ensinamento profundo que a Bíblia Sagrada está nos dando hoje aqui. Reconheça suas falhas, reconheça suas fraquezas, reconheça suas limitações e faça o quê? Apresente elas todas diante do Senhor, para que o Senhor possa te ajudar a você vencer, a você superar as suas falhas, as suas faltas, os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, e você possa ajudar outras pessoas também a suportarem, a superarem, a vencerem os seus males. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. E vamos seguir firme. Amanhã, querendo Deus, 4 capítulos no sábado. E querendo Deus, 4 capítulos no domingo. Nós estamos avançando. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Deus te abençoe.